O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. Ora viva, muito bom dia, no ar e consigo mais uma edição do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a técnica de António dos Santos, produção de Domildo Florencio, realização da JCAC Comercial e coordenação editorial de Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e com todo o prazer vou apresentar-lhe os factos que são notícia no ZAC Magazine. Quem segue a minha carreira está sempre a falar. A pérola não para, nem quando vai de férias. E para acompanhar o meu ritmo, sou o meu cartão ByCamba que está cada vez melhor. Agora, com o aplicativo Buy Mobile Banking, você tem a vantagem e a comodidade de recarregar o seu cartão Camba a partir do seu telemóvel, esteja onde estiver. O ByCamba é a melhor opção para os seus pagamentos quando for de férias. Camba, basta ter um Camba, é só ter um Camba. Você tem o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. A quarta-feira, a partir das 10 horas, na LAC. Notícias, opiniões, entrevistas, comentários, sugestões e tudo o que interessar ouvir e saber numa boa parceria. Um espaço aberto a membros e interessados. Um espaço da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Porque a fazer rádio nos vamos compreender melhor. Votos renovados de bom dia, se caro ouvinte. Este é o seu programa, o ZAC Magazine da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Conheça para já os principais tópicos a serem abordados na edição de hoje. Para acompanhar o debate sobre o tema, impacto da redução do preço do petróleo nas relações entre Angola e os Estados Unidos da América. Neste debate, a Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola pretende analisar as implicações da queda do preço do petróleo para as relações entre Angola e os Estados Unidos, com o objetivo de aferir de que modo a diplomacia e o setor empresarial podem contribuir para mitigar os efeitos da redução do preço do petróleo. Participam do debate o especialista em energia, José de Oliveira, e o diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, Pedro Godinho. Angola e os Estados Unidos precisam encontrar outro setor para alavancar as relações comerciais entre os dois países. O alerta é do diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. Estados Unidos da América podem intensificar os investimentos em Angola para apoiar o processo de diversificação da economia, sugere o especialista em energia, José de Oliveira. Ainda de acordo com o especialista, Angola e os Estados Unidos devem aproveitar as boas relações a nível político para estreitar laços entre os setores empresariais. Levar projetos de construção de infraestruturas a concursos internacionais pode ajudar o país a realizar projetos importantes no Plano Nacional de Desenvolvimento, revela o especialista em energia, José de Oliveira. A redução do preço do petróleo abre espaço para a dinamização da parceria estratégica entre Angola e os Estados Unidos da América. Educação, energia, saúde, indústria e agricultura são os setores que podem ser alavancados por via da parceria estratégica entre os dois países. Estes são alguns destaques do debate que a USAC o convida a acompanhar nesta edição do ZAC Magazine. Não perca, para já abrimos espaço para a saudação musical. Falamos do tema Celebração, na voz de Gabriel Chiema. Boa escuta, nós voltamos logo a seguir.
sua anda. Sonte só se sou maceba, sou a pita. Meu ritmo tem swing, alegria, vida e feeling. E a mingele, sou o luar na sanzala, um abraço na saudade. Eu sou Angola, sou batuque que não se cala. E a mingele mamãe. Yamingele, kapombo njele, Yamingele gwedue, Yamingele, kapombo njele. Canta meu povo, com alegria e emoção, grita pro mundo que em Angola somos um, que pouco a pouco seremos forte nação. Yamingele, deixa esta magia entrar, deixa te andar te exaltar. Abraço teu irmão nesta folia, nesta celebração. Yamingele, 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 Yamingele. Kapombo njele, kapombo njele, kapombo njele, kapombo njele. Dança com sentimento e mostra como um angolê. Mostra tua força, tua alegria e o povo chole. Kapombo mame, kapombo. Honda mulher, honda mulher, honda mulher mame. Honda mulher gueto mame, yeah. Kapombo njele, kapombo. Kapombo njele, kapombo. Honda mulher mama, Honda mulher, Honda mulher mama, Honda mulher, Honda mulher gueto, yeah, mama yamye. Kapomba gueto mama yami, mabulunga mama we, yeah. Kapomba gueto mama, Honda mulher gueto. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. USAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. Today I'm announcing a series of steps to take our trade with Africa to the next level. Hoje anunciamos uma série de passos para alavancar as trocas comerciais entre os Estados Unidos da América e a África para um outro nível. Vamos continuar a trabalhar para a renovação do AGOA, ato para crescimento e oportunidades de África. Angola, África do Sul e Nigéria continuam a ser os 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos em África, parceria essa na qual o setor energético tem um peso significativo. É importante que haja uma maior troca comercial entre os Estados Unidos da América e a África, que cada vez mais produtos de pequenos e médios produtores africanos sejam transacionados no mercado americano. Estou otimista de que vamos trabalhar com o Congresso a fim de que o AGOA seja renovado e modernizado para mais alguns anos. Falou o presidente Barack Obama na Cimeira Estados Unidos-África. USAC Magazine. O que se passa, senhor polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e
chegava... Mas afinal, senhor polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Renovamos os votos de muito bom dia, sim, estimado ouvinte, que nos acompanha na sintonia 95.5 em FM, a LAC, Luanda Antena Comercial. Acompanho na presente edição o debate sobre o tema, o impacto da redução do preço do petróleo nas relações entre Angola e os Estados Unidos da América. Neste debate, a Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola pretende analisar as implicações da queda do preço do petróleo nas relações entre Angola e os Estados Unidos da América, com o objetivo de aferir de que modo a diplomacia e o setor empresarial podem contribuir para mitigar os efeitos da redução do preço do petróleo. Participam do debate o especialista em energia José de Oliveira e o diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, Pedro Godinho. O debate é conduzido pela jornalista Célia Lopes da Silva. O ZAC Magazine. Linha direta. Votos de muito bom dia, cara ouvinte lá, que este é o seu programa, o ZAC Magazine, que hoje traz em debate o tema, o impacto da redução do preço do petróleo nas relações entre Angola e os Estados Unidos. Neste debate, a Câmara do Comércio Estados Unidos-Angola pretende analisar as implicações da queda do preço do petróleo para a economia, com o objetivo de aferir de que modo a diplomacia, através da abertura ou reforço de linhas de financiamento Estado a Estado, que permitam financiar projetos do setor público e privado e o setor empresarial, podem contribuir para mitigar os efeitos da redução do preço do petróleo. Para abordar estes assuntos, estão connosco o especialista em energia do Centro de Estudos de Investigação da Universidade Católica, o Sr. José de Oliveira, e o diretor executivo da Câmara do Comércio Estados Unidos-Angola, o Sr. Pedro Godinho. A todos, muito bom dia. Aqui é Célia Lopes da Silva, consigo neste programa para conduzir este debate. Eu vou começar exatamente por José de Oliveira, vou dirigir-lhe esta questão. Qual é que é a implicação económica que poderá vir a ter esta queda do preço do petróleo? Bom dia, vou tentar em poucas palavras e ser explícito. Nós estamos numa situação nova. Era esperado que os preços do petróleo baixassem, já desde o ano passado, mas não desta forma. E não desta forma porque se pensava que a certa altura a OPEP iria atuar e iria cortar ligeiramente a sua produção. Ora bem, tal não acontece e aparentemente nós estamos perante uma situação nova no mundo, em que a OPEP, um bocado por imposição da Arábia Saudita, está a fazer baixar os preços e quer eliminar ou congelar, esta é a minha interpretação, os produtores de petróleo não convencional. Seja ele de xisto, seja ele de formações compactas e até certo ponto até das areias bituminosas no Canadá. Saber porquê e porquê esta estratégia. A Arábia Saudita normalmente tem uma estratégia a muito longo prazo. E com o que se passou nos últimos anos no mercado mundial petrolífero, a Arábia Saudita viu fugir um pouco a importância política e geopolítica do Médio Oriente e das suas grandes reservas de petróleo. Os Estados Unidos cada vez importam menos petróleo e depois importam muito do Canadá, dali ao lado, e do México, portanto estão a ficar um pouco isolados do mundo. E os Estados Unidos, isolando-se um pouco do mundo em termos de importação de petróleo, a interpretação é de que a importância do Médio Oriente diminuiu. Os sauditas não gostam disso e acham que é importante, que se tem de fazer com que a importância do Médio Oriente geoestratégica se mantenha. Por outro lado, os sauditas, a gente sabe que há muito tempo eles não gostavam muito dos preços elevados que o petróleo era vendido. Isto porque eles têm uma política de longo prazo e acham que preços elevados o consumo aumenta muito pouco, o que até certo ponto é verdade, faz diminuir o aumento de consumo. Isto agravado pela situação dos últimos anos de que o petróleo não convencional
se começou a produzir em grandes quantidades, portanto, como eu referi, os Estados Unidos cada vez importam menos. O fizeram que os sauditas criassem uma política diferente, que é diferente de tudo o que aconteceu até agora. E que não se sabe como vai acabar. Até que ponto é que eles conseguem manter baixos preços e por quanto tempo? Isso é uma situação que ainda, enfim, há muitas interrogações. O que é que isto vai criar na OPEP? Eu já ouvi algumas pessoas a dizer que a OPEP vai acabar. Bem, eu não estou assim tão pessimista. Uma organização com quase 60 anos não acaba de um dia para o outro, e penso que dentro da OPEP vai ter de haver discussões e vai ter de ser encontrado um equilíbrio. Nos anos 80, a Arábia Saudita ficou algumas vezes isolada nas decisões da OPEP. Depois, a partir dos anos 90, ela mais ou menos conseguiu impor a sua linha. Não sei até que ponto é que isso agora se vai passar, ainda é muito cedo para sabermos. Mas acho que devemos estar bastante preocupados. E eu, já em algumas coisas que escrevi, chamei a atenção para o seguinte: não devemos olhar só para a baixa do preço do petróleo. Devemos olhar para dois fatores fundamentais. Primeiro, no caso de Angola. Angola é um país de produção de águas profundas. A produção em águas profundas é cara. Não a produção em si o dia a dia, mas os investimentos que é preciso fazer para pôr em produção petróleo em águas profundas. E baixos preços, portanto, é uma coisa negativa, afeta-nos estrategicamente no nosso desenvolvimento a longo prazo. Por outro lado, o nosso país está habituado a viver com uma renda muito elevada do petróleo. Até meados do ano passado, Angola tinha uma renda petrolífera que era mais ou menos equivalente a 60% do valor do barril, grosso modo. Com esta baixa de preços e que se pensa que se vai prolongar, se não for aos níveis atuais, mas a níveis próximos, a médio prazo, Angola vai diminuir bastante a sua renda petrolífera, e eu não me admira que daqui a um ano, se os preços não passarem para cima dos $50, a renda petrolífera angolana esteja em cerca de 35%, mais ou menos, do valor do barril. Ora bem, simples contas de aritmética mostram-nos que uma coisa são 60% do barril e que outra coisa são 35% de $50. Estamos em riscos de ver a renda petrolífera angolana reduzida a um quarto do que estamos habituados. Isto vai obrigar a uma mudança de paradigma no país. Muito importante, nós não vamos ter tempos de vacas gordas tão próximos como tivemos até agora. Por isso é que vamos ver se vai haver capacidade e coragem para nós mudarmos de rumo. Estamos claramente perante um cenário que exige aqui alguma preocupação, algum cuidado sob o ponto de vista económico. Sim. Para o que vem aí. Pedro Godinho, vamos tentar fazer aqui também uma perspectiva. Qual é que é a sua visão, o seu olhar sobre este atual quadro da queda do preço do petróleo? Qual é que é a sua visão? Bom dia, ouvintes LAC, bom dia, Célia. Gostaria naturalmente de realçar que a situação é preocupante, porquanto a economia angolana depende naturalmente de 70-75% da produção das exportações petrolíferas. Eu penso que é uma situação que já se vislumbrava, porque a variação dos preços do petróleo é cíclico. Aconteceu nos anos 80, aconteceu nos anos 90, 2008 e agora em 2014, 6 anos mais tarde. O que pensamos ser importante neste momento é o Executivo olhar para a possibilidade de desenvolver uma estratégia de diversificação da economia. Porque, segundo analistas, o preço atual do petróleo andará por volta dos $50 por 2 anos, e o valor máximo que poderá atingir nos próximos 3, 4 anos há de ser entre 65 e 70 dólares. Deixará de haver o superávit que sempre houve e que naturalmente Angola foi beneficiando ao longo desses anos, e só poderemos ultrapassar essas dificuldades com uma diversificação da economia. De lembrar que a parte da Cidade Baixa de Luanda foi construída com base no café e nos produtos agrícolas. Nesta altura, Angola, enquanto província ultramarina, utilizava exatamente os hidrocarbonetos para poder alimentar o mercado interno. E, se bem nos lembramos, quando a Angola assumiu a independência, a produção petrolífera de Angola andava de 90 mil barris. Hoje falamos em 1,7 milhões de barris. Portanto, veio a evolução que sofreu ao longo desses 40 anos de independência. Mas qual foi a estratégia usada na altura?
foi exatamente sustentar a economia angolana com base nos produtos agrícolas. A Angola foi o terceiro ou quarto maior produtor mundial do café, exportava sisal, exportava madeira, banana, e a pergunta que se faz, por que não agora? Por que não reanimar, reativar todos esses recursos que sempre tiveram à disposição da economia? E felizmente, a nível da Câmara de Comércio, ao longo dos anos, e sobretudo tão logo assumimos a liderança da Câmara, tivemos como estratégia alertar da possibilidade de virmos a viver essa situação, porquanto o preço do petróleo sempre foi volátil, e a volatilidade dos preços do crude é inesperada. As pessoas nunca sabem quando as coisas vão acontecer, porque há vários fatores que influenciam os preços. A estabilidade política numa determinada região, sobretudo nas regiões onde estão localizados os maiores produtores, sempre mexeram com os preços. Naturalmente, a partir do binômio que universalmente defendemos e conhecemos, a oferta e a procura no mercado, naturalmente sempre afetou os preços. E dentro dessa conjuntura, o que é esperado é que pudéssemos ver o Executivo a trabalhar muito afincadamente no sentido de contrapor uma situação do género. E é com base nessa perspectiva que os dois Estados, angolano e americano, foram ao longo dos últimos anos abordando na possibilidade de diversificar as suas relações comerciais. Por essa razão é que vimos que nos últimos anos os Estados Unidos pôs à disposição algumas linhas de crédito através do seu banco de exportação e importação, onde foi possível negociar as aeronaves da TAG, foi possível naturalmente negociar a compra de locomotivas, e em agosto do ano passado os Estados Unidos ainda pôs à disposição $1 bilhão para que o governo angolano pudesse fazer uso dessa linha, importando equipamento americano. Portanto, a vontade de diversificar as relações comerciais existe. Agora, o que é necessário é dinamizar e provavelmente atribuirmos uma dinâmica completamente diferente da atual, porque de facto fomos nos acomodando muito no petróleo e de uma forma geral... Considera que houve aqui, engenheiro Godinho, houve aqui um certo comodismo por parte do nosso país, e ainda voltando à evolução do preço do petróleo, como disse e bem, é cíclica, houve durante os anos momentos parecidos. A minha pergunta é se Angola preparou-se para este momento que estamos a viver atualmente? Penso que não, porque de uma forma geral o ser humano é um ser comodista. Naturalmente fomos vendo isso acontecer em várias etapas da vida nacional e do mundo, não é, no mercado. Nós tivemos a grande lição nos anos 80, o barril estava a $38 e chegou a baixar a $7,8, $8. Nos anos 90, por volta de 92, 93, o barril estava a 75 e voltou a baixar para $13. 2008, julho, o barril estava a 147 e quando teve um declínio naturalmente brusco para $35 o barril. E hoje vivemos uma situação que estava em 117 e hoje está a 48, o petróleo de referência para Angola, o Brent. Portanto, eu acho que estamos a falar exatamente no hiato, num período de mais ou menos 30 anos ou mais, e eu penso que nestes 30 anos muita coisa poderia ser feita. E um aspecto que é fundamental e importante realçar é que o setor petrolífero só contribui com 0,3% das necessidades de postos de trabalho. Quer com isso dizer, apesar dos bilhões de dólares que se movimentam a nível do setor, o que é certo é que o setor petrolífero quase não produz emprego nenhum, comparando exatamente com a mão de obra disponível no mercado nacional. Temos consciência que há um setor que, com muito pouco investimento, consegue absorver o maior número de mão de obra, e sabemos que, tradicionalmente, Angola sempre sustentou a nível da agricultura. Isso vê-se que, naturalmente, o setor da agricultura consegue absorver o maior número de mão de obra, porque nas zonas mais recônditas e longe das cidades, das concentrações urbanas, naturalmente as pessoas dedicam-se exatamente a essa atividade, a atividade agrícola. Portanto, acredito que em 12 anos de paz, estamos a caminhar para 13 anos de paz,
muito deveria ser feito nesse sentido, porque, respondendo à sua pergunta, a prova evidente que foi feito muito pouco em relação a isso é que o petróleo continua a dominar exatamente a nossa economia. Ele representa 90% das exportações nacionais e então vemos que o petróleo é um commodity que domina exatamente em todos os aspectos a vida de todos os angolanos. José de Oliveira, a sua análise quanto a este processo que foi em Angola, da preparação ou não da situação em que nos deparamos. Ao longo dos anos, foi feito um trabalho de casa para que, quando um dia o preço do petróleo chegasse ao valor que chegou, não ficarmos, como se diz na gira, com as calças na mão. Qual é que é a sua análise? Eu diria que houve uma tentativa e ela aparece conceptualizada quando começamos a falar na diversificação da economia para não dependermos do petróleo. O grande drama deste país é que, desde sempre, tem belíssimos documentos de estratégia para desenvolvimento, mas depois tem uma dificuldade incrível em operacionalizar a estratégia que define. Passar à prática. Não operacionaliza. Quer dizer, e como não se implanta nenhuma estratégia, seja ela para que for, para que setor for, só porque a gente tem um bom documento de base, é preciso depois toda uma série de ações que têm de ser coordenadas para que ela dê os seus frutos. Nós, o que é que andamos a fazer? Andamos a falar na diversificação da economia há imensos anos, a tentar mostrar que nos queremos sair da dependência, e eu acredito que há muita gente que quer sair, enfim, a nível de poder político e coisa que se percebe o quão grave é nós dependermos do petróleo, mas o que é certo é que na prática a diversificação da economia deu muito poucos frutos. E por isso nós agora, de repente, baixa o preço do petróleo e ficamos com as calças na mão. Os exemplos são vários. Isto tem consequências para a vida do país no dia a dia? Tem. Pode apontar aqui algumas para os próximos anos, agora, para já? Agora, se nós tivéssemos conseguido desenvolver um pouco mais a agricultura, e eu estou a pensar na agricultura familiar, o Godinho há bocado lembrou que Angola exportava sisal, bananas, milho. Eu lembro aqui o caso do milho. Grande parte, Angola era um exportador de milho, não muito grande, mas era um exportador de milho, e a maioria do milho exportado por Angola vinha da agricultura familiar e não de fazendas. São coisas que, enfim, os mais jovens não sabem. Mas era a agricultura familiar, nomeadamente no Planalto Central, que dava origem, como produzia bastante, dava origem às capacidades de exportação de milho. Não havia em Angola, ao contrário do que há, por exemplo, nos Estados Unidos, grandes fazendas a produzir milho, produziam outras coisas. Mas isto é um exemplo concreto de como a agricultura familiar pode ter um papel muito importante no desenvolvimento económico. E no nosso caso da agricultura, que temos um país com todo o potencial para a agricultura, sobre todos os aspectos, a agricultura familiar é fundamental. Eu tenho visto nos últimos tempos e tenho assistido, embora não seja um setor que eu siga de perto, mas vejo uma certa preocupação em financiar grandes empreendimentos e grandes fazendas, mas não é por aí que nós vamos desenvolver a agricultura. Isso pode dar algum complemento, deu os apoios que se prestaram a algumas grandes fazendas que produzem, por exemplo, verduras e legumes, deu algum resultado. É verdade que Angola hoje pode comer quase todos os legumes produzidos no país, e já se comem bastante, mas isso não resolve, isto resolveu um pequeno problema urbano, o abastecimento aos supermercados, mas não desenvolve a agricultura do país. A agricultura do país tem de se desenvolver no meio rural. E isso nós temos tido uma dificuldade muito grande. Há aqui então uma falta de incentivo à agricultura, sob o ponto de vista, à escala mais reduzida, portanto, menor, mas para produzir maior. Produzir maior e produzir a nível nacional. Porque a agricultura rural é possível no nosso país. O meio rural, com capacidade agrícola, existe de praticamente norte a sul. As colheitas podem ser diferentes, mas a capacidade, nós temos de facto um deserto, mas é uma parte de uma província do sul, quer dizer, em quase todo o país nós podemos ter agricultura e em quase todo o país nós podemos ter pecuária. E também na pecuária é importante a gente referir que grande parte do apoio da produção de carne no país, no tempo colonial, era feito com base
em criação tradicional, não era só, embora aí já houvesse um peso importante das grandes fazendas, mas também havia uma grande componente da produção tradicional do pequeno criador de gado. Portanto, acho que são mas em síntese, eu penso que este aspecto, esta dificuldade que nós temos de operacionalizar as estratégias é uma coisa que nos vem acompanhando desde o princípio. Nós já cometemos imensos erros ao longo destes anos. Continuamos também a ter uma coisa que eu acho que é muito importante e que se podia aproveitar este momento crítico para fazer. Nós não fazemos análises custo-benefício para saber se determinado número de investimentos que se fez numa determinada área para dinamizar a agricultura, para dinamizar a indústria, para dinamizar um certo setor, deram os resultados esperados, não deram, se custaram mais do que aquilo que deviam ter custado, se deram muitos prejuízos. É outra coisa que nós temos de uma vez por todas, ver se conseguimos começar a fazer análises custo-benefício. Por falar em análise, consegue apontar-me aqui algumas consequências, sobretudo económicas, que poderemos ter nos próximos tempos, agora com a queda do petróleo. O que é que, de concreto, podemos esperar, em seu entender, sob o ponto de vista económico? Aliás, já começamos a ver, né? Começamos exatamente por corte dos subsídios no combustível, já se fala exatamente no aumento de alguns impostos. O que vai haver aqui é exatamente uma situação muito difícil e, sobretudo, para aquelas comunidades fragilizadas, porque o desemprego vai aumentar, porque já começaram a haver já aí empresas que estão, de certa forma, sufocadas por não haver condições de sustentação da mão de obra que atualmente dispõe, sobretudo as empresas ligadas ao setor petrolífero. Já começa a haver despedimentos. E construção civil também. E construção civil, porque, naturalmente, se a nossa economia vai ter problemas muito graves em termos de receitas, e naturalmente essas receitas as mesmas receitas que eram utilizadas por projetos de investimentos públicos, naturalmente, as empresas de construção serão as primeiras a serem afetadas. Portanto, vai ser um caos, porque não havendo trabalho, não havendo emprego, não há capital a circular. E aí, naturalmente, haverá o efeito dominó. Um fraco poder de compra por parte do cidadão, naturalmente o cidadão não se vai dar ao luxo de ir a uma loja fazer compras, porque vai entrar numa fase de recessão e de contenção. Todos aqueles fatores que poderiam contribuir exatamente para um boom da economia vai entrar em recessão. Portanto, e isso, no ponto de vista social, vamos começar a ter muitos problemas graves e, naturalmente, acredito que o Executivo, naturalmente, terá que encontrar algumas formas de financiar a economia no sentido de garantir, pelo menos, que esses efeitos negativos não sejam tão dramáticos, não é? Mas eu queria ainda voltar por causa disto de nós não termos aproveitado este tempo passado das vacas gordas bem. O caso de subsídios a combustíveis é um caso muito curioso. Nós falamos aqui neste programa, e não só, há muitos anos que abordo este assunto, que era preciso começar a aumentar os combustíveis por fases para diminuir os subsídios que eram insuportáveis e que estavam a queimar dinheiro. Se nós tivéssemos feito o trabalho de casa nos últimos anos, agora com a baixa de preço do petróleo, nós deixávamos de ter os combustíveis subsidiados. Como não fizemos o trabalho de casa e o Governo foi assobiando para o lado, é o termo, o que é que aconteceu? Agora já teve de fazer dois aumentos, um em cima do outro, o que é negativo para a economia. Mas mesmo assim não resolveu o problema, porque o gasóleo está muito barato e o gasóleo é o combustível mais gasto no nosso país. Isto é um exemplo também, é outro tipo de exemplo, de que em momentos em que a vida está facilitada ao Governo, ele não dá a devida atenção, não ouve os parceiros sociais, anular determinado número de desequilíbrios, essa história dos combustíveis. E agora nós vamos ter outro problema, por causa de falar dos combustíveis é muito falado. Nós vamos ter outro problema idêntico, é das tarifas da eletricidade e da água. Porquê? Está-se a investir centenas de milhões de dólares, finalmente, na área de eletricidade. Então, nós vamos aumentar as nossas capacidades de produção de eletricidade nos próximos anos em grande escala. Vamos, eu diria, mais que triplicar a nossa capacidade de produção. Isto vai fazer com que os subsídios a preços na eletricidade vão ter um peso que agora tem um peso relativamente pequeno no OGE, vão passar a ter um peso grande. Estamos a perder a oportunidade, perdemos até agora e o Ministério das Finanças tem de começar a olhar para a questão das tarifas de eletricidade e da água
para dar sustentabilidade às empresas elétricas e às empresas de distribuição de água, pelos grandes investimentos que se estão a fazer. Como vai haver muito mais produção, os subsídios a preço e como as tarifas de eletricidade ou da água não pagam pouco mais que os custos operacionais pagam, portanto não pagam o resto, para que as empresas funcionem, elas vão precisar de dinheiro, esses subsídios não se vão ter de ser dados às empresas, e lá vai ter o OGE mais um aperto, porque há uns anos que não mexe nas tarifas de eletricidade e água, que isto é outro exemplo de como nós não aproveitamos e não atuamos em devido tempo. Mas eu acredito que aqui, a nível dos combustíveis, eu acho que é um paradoxo. Por exemplo, Angola produz 1,7 milhões de barris de dia. E, no entanto, para abastecer o seu mercado em combustível e derivados, tem que importar. Não acha que se houvesse uma produção interna desse combustível, porque neste momento a única refinaria que temos produz pouco menos de 37 mil barris de dia. E atualmente o mercado precisa de 90 mil barris de dia. Portanto, se nós pudéssemos produzir esses combustíveis em Angola, não acha que também seria uma forma de tornar o combustível mais barato? Porquê? Porque nós produzimos, exportamos e depois vamos importar aquilo que exportamos. Quer dizer, esse processo naturalmente que eleva o custo ao consumidor. Porque eu não vejo só a questão de cortar os subsídios. Para mim, a estratégia ideal deveria ser encontrar fórmulas que permitam-nos, pelo menos, que o produto chegue ao consumidor a um preço razoável, tendo em conta os recursos que Angola dispõe. Como é que podemos manter um preço razoável a partir dos recursos que Angola dispõe? Se de facto pudéssemos refinar o nosso crudo em Angola, naturalmente que o produto final seria muito mais barato. O que é que falta para Angola conseguir? O problema da refinação, enfim, é um problema que se foi, quanto a mim, ao longo dos anos, não foi muito bem equacionado neste país. Bem, não se pensou em modernizar e aumentar a refinaria de Luanda. Sonangola, há mais de 10 anos, decidiu construir uma nova refinaria, que entretanto, enfim, está nas fases preliminares, e que é uma refinaria que vai ficar, enfim, embora agora já tenha sofrido transformações no seu projeto, vai ficar relativamente cara. Mas é verdade o que o Godinho diz, se nós refinássemos no país os produtos que consumimos, que precisamos, nós podíamos ter o produto final a preço real mais barato, entre 10% a 20%, dependeria de determinados fatores. O que quer dizer que isso diminuiria os subsídios, para além de ser um desenvolvimento industrial, que uma refinaria é sempre importante, estrategicamente para o país, o que diminuía para já a nível de subsídios, enquanto os preços de venda ao público fossem inferiores aos reais. Mas facilitaríamos, se refinássemos no país o que consumimos, poderíamos ter um produto final à saída da refinaria a preços reais, era com certeza mais barato, isso é verdade. Não resolvia todo o problema, porque a gente atrasou-se muito nos preços e deixamos os preços ficarem muito baixos durante muitos anos. Mas ajudava. E para realçar aqui e para acrescentar, eu diria que pelo menos Angola queima $1 bilhão ano a importar combustível. O nosso desespero em relação à baixa do preço do petróleo reside no facto de que a nossa vida gravita em torno da importação. Se por um acaso tivéssemos exatamente as competências locais em termos do país, nós não precisaríamos de recorrer aos convertíveis para poder importar os produtos, porque já cá estão. Quer com isto dizer que toda a receita proveniente do petróleo poderia ser tão somente utilizada para inovar, para potenciar exatamente de outras áreas, como a indústria, que vai naturalmente lutando no sentido de assumir o seu papel a nível do mercado, mas a questão que se põe aqui é exatamente criar competências internas para reduzirmos a dependência na importação. Importando pouco, as receitas provenientes do petróleo são utilizadas exatamente para desenvolver outras áreas. Aí o subsídio, para mim, é um problema, o subsídio aos combustíveis é um problema que eu penso ser um problema que facilmente seria ultrapassado se de facto pudéssemos refinar os produtos aqui. Porque seriam esses $1 bilhão que o governo foi gastando anualmente, seriam utilizados exatamente para investimentos noutras áreas. Estimados ouvintes, penso eu que é a altura para fazermos uma breve pausa. Estimado ouvinte que nos acompanha na sintonia azul da cidade, aos 95.5, a Luanda Antena Comercial. Este é o seu programa, o ZAC Magazine, que hoje traz em abordagem o impacto da redução dos preços de petróleo
nas relações entre Angola e os Estados Unidos da América. Participam deste debate o especialista em energia e investigador do Centro de Estudos e de Investigação da Universidade Católica, Sr. José de Oliveira, e o diretor executivo da Câmara do Comércio Estados Unidos de Angola, Sr. Pedro Godinho. Vamos fazer uma breve pausa neste debate e voltamos já a seguir. Bom dia uma vez mais. Está a acompanhar o debate sobre o impacto da redução do preço do petróleo nas relações entre Angola e os Estados Unidos. Participam do debate o especialista em energia José de Oliveira e o diretor executivo da Câmara do Comércio Estados Unidos-Angola, Pedro Godinho. Para já vamos honrar com os nossos compromissos comerciais e voltamos logo a seguir. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O sucesso de uma nação depende da capacidade da sua classe empresarial e dos parceiros por si escolhidos para evoluir em conjunto, caminhando sincronizadamente com passos firmes e objetivos. É assim que se reconhece na Câmara do Comércio um papel crucial, desde a sua criação em 1991, na aproximação comercial entre Angola e os Estados Unidos da América, por via de uma ponte segura de transações comerciais, edificada ao longo dos anos, rumo a um futuro ainda melhor. Falou o vice-presidente da República de Angola, engenheiro Manuel Vicente. O ZAC Magazine, o programa que promove as relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. Num mundo global, a Unicargas Transitários trabalha localmente. Em qualquer parte do mundo, a Unicargas levanta, transporta e entrega a sua carga no destino. Quer seja de barco ou avião, comboio ou caminhão, neste preciso momento estamos a gerir a sua carga, tratando de todo o processo de taxas, alfândegas e seguros. Enquanto metade do mundo dorme, a Unicargas está na rota da sua carga. As distâncias não encolhem, nós aqui as cobrimos mais depressa há 25 anos. Unicargas. O ZAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. Reconhecemos que os Estados Unidos é apenas um dos muitos parceiros de Angola que Angola tem no mundo, não é? Pretendemos ser um parceiro primordial de Angola no fortalecimento da economia. Por que é que Angola deve ver os Estados Unidos como um parceiro importante na diversificação da sua economia? Como o presidente Obama afirmou claramente na Cimeira dos Líderes Africanos, e passo a citar, nós não simplesmente queremos extrair os minerais do solo para o nosso crescimento, queremos construir parcerias genuínas que criam empregos e oportunidades para todos os nossos povos e que desencadeiam uma nova era de crescimento em África. Fim dessa citação. Angola próspera é bom para Angola. Uma Angola próspera é bom para a África. Uma Angola próspera também é bom para os Estados Unidos. Falou Ellen Lalim, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. O ZAC Magazine. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui.
Está a acompanhar o seu programa USAC Magazine. Retomamos o debate sobre o impacto da redução do preço do petróleo nas relações entre Angola e os Estados Unidos. Neste debate, a Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola pretende analisar as implicações da queda do preço do petróleo nas relações entre Angola e os Estados Unidos, com o objetivo de aferir de que modo a diplomacia e o setor empresarial podem contribuir para mitigar os efeitos da redução do preço do petróleo. Participam do debate o especialista em energia José de Oliveira e o diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, Pedro Godinho. O debate é conduzido pela jornalista Célia Lopes da Silva. Vamos fazer isto juntos. USAC Magazine. O programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Vamos fazer isto juntos. Votos renovados de bom dia, estimado ouvinte. Continuamos então levando até si a análise do impacto da redução dos preços do petróleo nas relações entre Angola e os Estados Unidos. Participam deste debate o especialista em energia e investigador do Centro de Estudos de Investigação da Universidade Católica, o Sr. José de Oliveira, e o diretor executivo da Câmara do Comércio Estados Unidos-Angola, o Sr. Pedro Godinho. Vamos então dar seguimento a este debate. Vamos fazer aqui um contexto, Pedro Godinho. As relações Angola e Estados Unidos, agora com esta queda do preço do petróleo, que análise é que se pode fazer, uma vez que estas relações assentam-se maioritariamente no setor petrolífero? Há uma queda do petróleo e agora, como é que a relação entre Angola e os Estados Unidos vai sobreviver, já que o motor desta relação ao longo dos anos tem sido o petróleo? Como é que se vai sustentar esta relação? Não, é fácil chegar à conclusão para a sua pergunta, porque as relações entre Estados são sustentadas exatamente pelos interesses que cada um deles descobre nessa relação. Portanto, o que vinha acontecendo ao longo desses anos e décadas, as relações comerciais entre os Estados Unidos e Angola estavam sustentadas e continuam sustentadas exatamente na produção de petróleo. E, como dizíamos já há algum tempo, os Estados Unidos foram encontrando fórmulas para poder reduzir essa dependência e, naturalmente, caminhar para a autossuficiência. Já em novembro de 2013, o presidente Obama havia realçado e de forma jubilosa o facto dos Estados Unidos ter atingido os mesmos níveis de produção do maior produtor de crudo no mundo, da Arábia Saudita. Quer com isso dizer que os Estados Unidos aproximaram-se a uma produção de 9 a 10 milhões de barris dia. As necessidades no mercado americano, tendo em conta as condições climatéricas, variam de 18 a 21 milhões de barris dia. Quero com isso dizer que os Estados Unidos atingiram uma produção que corresponde a 50% das suas necessidades internas, deixou de importar 48% do crudo fornecido pela OPEP. Portanto, houve uma quebra de 48%. E, assim sendo, facilmente podemos depreender que o interesse voraz que existia por parte dos Estados Unidos nas relações com determinados Estados que contribuíam e que suportavam a sua estratégia energética, naturalmente que não há de ser a mesma. Se não houver uma outra razão e um outro fator de atração das mesmas relações. Por essa razão é que sempre foi importante evocar e alertar a necessidade de diversificar as relações comerciais com os Estados Unidos. Antes de uma potência, é importante que as relações não fossem tão somente sustentadas pelo petróleo, porquanto hoje, por exemplo, a OPEP quase está de costas viradas aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, com a revolução tecnológica que naturalmente foi capaz de produzir e criar, conseguiu naturalmente encontrar formas de produzir o seu petróleo mais baixo, em grandes quantidades, que inflacionou o mercado internacional. Eu ouvi aqui o meu amigo Zé de Oliveira mencionar de que a OPEP poderá naturalmente mudar de estratégia e, porquanto se não o fizer, naturalmente poderá, como se já é à venda, poder dissolver-se. A OPEP, nesse momento, encontra-se numa situação muito sensível, porque a OPEP, a produção dos países vinculados a essa organização, corresponde tão somente a 30% do consumo mundial. O consumo mundial anda à volta de 90 milhões de barris dia. E a OPEP só fornece 30 a 35 milhões de barris. Quer dizer que a sua influência no mercado internacional já não é grande. Menor. E já não é grande.
Hoje temos, por exemplo, a Rússia a produzir 10 milhões, os Estados Unidos a produzirem 10 milhões e todos os outros países, alguns países fora, o conjunto de países de pequenos produtores, naturalmente a inflacionar o mercado. A situação que se chega é o seguinte: é certo que os Estados Unidos, ao preço atual, há de abrandar a sua produção, porquanto petróleo xistoso, produzido com as tecnologias que naturalmente ele dispõe nesse momento, fica aí, a produção de um barril de petróleo fica por volta de 60 a 65 dólares o barril. Quer dizer, estando o preço do petróleo a um nível inferior a 60, 65, naturalmente que já não seria economicamente sustentável manter essa relação. Mas, respondendo à sua pergunta, é fácil de depreender que se as relações entre Angola e Estados Unidos estiverem tão somente sustentadas no petróleo, com o decorrer do tempo, se não for descoberta outros interesses, outros fatores que permitam estimular essa relação. Daí o papel também da Câmara do Comércio nos últimos anos, nos últimos tempos, ter sido a promoção de outras áreas de interesse, cooperação de empresas dos dois países. O caminho é por aí. Porque vemos que há interesse de inúmeros investidores americanos no mercado angolano, fora do setor petrolífero. Agora, o que é necessário fazer é criarem as premissas para atrair os mesmos investidores. Este é um dos problemas que realmente tem estado a afetar a perspectiva das relações comerciais entre Estados Unidos e Angola, porque é importante começarmos a pensar na facilitação do acesso das pessoas ao mercado angolano e na promoção das potencialidades que o país tem além fronteiras. E acredito que muitas foram as manifestações de interesse por parte de investidores americanos ao mercado angolano e que até hoje continuam em banho-maria, porque as questões burocráticas, nomeadamente questões ligadas a vistos, esta é sempre uma tecla onde não podemos deixar de bater, porque de facto é aí onde muitas das vezes encontra-se o grande bloqueio para a entrada no mercado. José de Oliveira, sim, que relação é essa que se espera então entre Angola e os Estados Unidos, uma vez que o petróleo tem sido aqui a grande sustentabilidade? Como vimos agora o engenheiro Godinho, os Estados Unidos, a Câmara do Comércio nos últimos tempos tem vindo a desenvolver atividades de forma a promover uma aproximação entre os dois países no que toca ao tecido empresarial, muito fora do setor petrolífero. Que relação é essa, neste contexto, é que nós podemos esperar? Eu acho que, primeiro, como há um bom relacionamento político, e como, para além do petróleo, Angola tem uma importância política grande nesta região central, esta região de ligação entre a África Central e a África Austral. É um parceiro importante dos Estados Unidos. Dada essa boa relação política, eu passo que há um aspecto que os americanos, nesta fase crítica que nós vamos viver, pode ajudar bastante. Claro, Angola tem de fazer o seu trabalho. É apoiar Angola em obtenção de financiamento, pode ser Estado a Estado, aliás, como o Godinho há bocado aqui referiu, há financiamentos em curso, que aliás até nem estão a ser bem usados ou quase não usados, mas a falha é nossa. E também pode ajudar Angola no acesso a organismos multilaterais de investimento, um banco, estou a falar, pensar no Banco Mundial, no FMI, mas enfim, até no próprio Banco Africano. Angola tem de começar a investir melhor. Um dos nossos dramas ao longo destes anos é que nós investimos mal. Como é que isto se detecta? Quando nós fazemos a análise custo unitário de qualquer projeto em Angola e o comparamos com os custos na África Austral, os nossos custos são muito mais elevados. E não se encontra justificação para esse tipo de custos tão elevados. Como Angola tem de investir melhor, e se há países no mundo que fazem as melhores análises de custo-benefício de investimento e que bem investem, são os americanos, eu penso que, dadas as boas relações, Estado a Estado, e porque Angola vai precisar de ter acesso a alguns investimentos e financiamentos de instituições multilaterais, este pode ser um papel de que os Estados Unidos podem jogar a favor de Angola e que pode ser bastante importante. Há aqui, sob o ponto de vista diplomático, também um papel, as relações entre Angola e os Estados Unidos aproveitarem esta altura em que o preço do petróleo está em baixo e desenvolverem aqui uma nova ligação até diplomática. A Angola, por ser um país estratégico na região, pode vir a beneficiar ou tirar partido disso. Eu não diria uma nova relação, eu diria que as relações têm-se aprofundado
ao longo destes anos. E Angola é tido, em termos políticos, como um parceiro sério dos Estados Unidos. É um país respeitado, considerado pelos Estados Unidos. E isso ajuda muito, e pode-nos ajudar muito neste momento crítico, como eu referi, no apoio multilateral, no apoio de financiamentos, no apoio de ajudas de Estado a Estado, de formas de cooperação. Sei lá, eu estou-me a lembrar, por exemplo, não sei se é necessário ou não, mas os americanos têm dos melhores gestores de reservas, por exemplo, não sei se é preciso ou não. É uma área que, por exemplo, em momentos críticos é preciso saber gerir muito bem as reservas monetárias de um país em divisas. Pode ser um fator que possa ajudar, mas eu penso que como as relações políticas são muito boas, depende mais. Se não há mais ajuda americana, se não há mais investimento americano em Angola, as falhas têm estado do nosso lado, não estão, como o Godinho aqui referiu, de tantas vontades e intenções, as falhas estão do nosso lado. Sei lá, a nível de investimento, eu sei das linhas de financiamento, as empresas angolanas que não se preparam devidamente para entrar numa linha de crédito, não é ir lá buscar o dinheiro, é preciso saber para que é que o dinheiro vai ser usado e não vai, e os angolanos têm algumas dificuldades às vezes em fazer projetos de desenvolvimento de negócios, de indústrias e não sei o quê. Vamos tentar entender, Dr. Pedro Godinho, que papel é que a diplomacia pode jogar aqui nesta atual situação? Pode jogar um papel muito, muito grande, mas no fim de tudo o mais importante será pelo menos a implementação das estratégias, porque porquanto, por exemplo, está-se a trabalhar num acordo de parceria parceria estratégica entre os Estados Unidos e Angola. Em 2009, se a memória não me falha, ou 2010, criou-se exatamente um mecanismo, o TIFA, que permitiria o desenvolvimento das relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos, e aquilo esteve em banho-maria. Agora é que está a ser ativado com certo dinamismo, porque ambos os Estados chegaram à conclusão que é necessário haver um mecanismo de contacto para melhorar essas relações. Contudo, eu acho que as perspectivas são boas, porque havendo vontade por parte dos dois Estados, e quando havendo vontade por parte dos dois Estados, todas as barreiras são ultrapassadas. A vontade é exatamente um dos fatores que revolucionam qualquer processo que os Estados pretendam desenvolver. Engenheiro Pedro Godinho, vamos tentar perceber, este momento de crise pode também ser encarado como também um momento de oportunidade? Evidentemente, a diversificação da economia do nosso país, mas também em relação ao relacionamento entre Angola e os Estados Unidos, também aproveitar este momento para ser diversificado. Exato, é como se diz, são os momentos difíceis que se tomam as decisões mais arrojadas. Porque quando tudo nos sorri e tudo flui tranquilamente, as pessoas acomodam-se, tendem a acomodar. E perante esse cenário, acredito que, com todos os fatores que se apresentam negativos para os próximos tempos em relação à nossa economia, acredito que o Executivo vai de olhar muito mais seriamente e explorar muito mais seriamente as oportunidades que existem nas relações entre estes dois países. Agora, as áreas imediatas que poderíamos definir em termos de cooperação seria na área de energia, e sabemos que o país tem um déficit muito grande em energia, e dentro dessa perspectiva, em 2013, foi manifestado o interesse por parte do presidente Obama, quando a sua visita à África, foi manifestado o seu interesse em desenvolver o projeto Power África. É um projeto que consiste na eletrificação de alguns países em África, porque neste momento conclui-se que o atraso no desenvolvimento da África deve-se ao facto de haver um déficit muito grande de energia. O governo americano predispôs a investir 7 bilhões de dólares de fundos públicos e 13 bilhões de fundos privados. Gostaríamos imenso ver Angola incluída nesta lista, porquanto existe uma coincidência de interesse. O Executivo angolano tem interesse, naturalmente, em minimizar a carência energética no país, e os Estados Unidos está interessado em facilitar e agilizar todo o processo conducente a este objetivo, a este fim, que é minimizar exatamente a falta de energia elétrica nos países africanos. Nessa perspectiva, eu acho que aí está exatamente uma hipótese, uma grande oportunidade de Angola e Estados Unidos juntos partilharem as suas estratégias no sentido de atingirem um objetivo comum. Começamos pela área da energia.
A área dos transportes, naturalmente os Estados Unidos está interessado em aumentar os seus níveis de exportação e nisso Angola é um mercado apetecível. Portanto, na área dos transportes poderemos cooperar e na área da agricultura. É importante realçar, uma vez mais reitero, que Angola tem muito a ganhar se for possível desenvolver uma relação muito sólida a nível da agricultura. Porquanto, como já disse atrás, a agricultura oferece o maior número de postos de trabalho, porque tradicionalmente a origem dos angolanos é exatamente a atividade agrícola. A partir daí poderemos naturalmente estimular a produção agrícola. Os Estados Unidos poderiam ser aqui um valioso parceiro. E por essa razão abriram um departamento de agricultura na Embaixada para poder dar um apoio a todos os promotores agrícolas, tanto no ponto de vista científico, técnico e, naturalmente, ajudar a descobrir fontes de financiamento. Que postura é que devem adotar as entidades angolanas a fim de que haja uma maior cooperação entre Angola e os Estados Unidos? E aí vamos falar da disponibilidade em permitir a entrada destes investidores americanos no mercado angolano. Na vez passada falámos muito superficialmente da concessão de vistos para um investidor que vem de fora. Este continua a ser ainda o calcanhar de Aquiles. Quando refere-se à identificação de estratégia ou mecanismo que permita uma aproximação entre os dois Estados ou desenvolver uma ligação mais próxima, eu diria o seguinte: primeiro, aceitar as diferenças na forma de estar. A partir desse pressuposto, aí vai implicar a necessidade de uma comunicação constante, criar um canal de comunicação estável, porque comunicando as pessoas conseguem entender facilmente, mesmo tendo pontos de vista diferentes sobre um determinado assunto, as pessoas facilmente conseguem dirimir as mesmas diferenças. Número 1. Número 2, do ponto de vista empresarial, é importante que o tecido empresarial angolano, pelo menos, invistam no sentido de ter um melhor conhecimento sobre o funcionamento do mercado americano, porque existem inúmeras vantagens. Os produtos importados a partir do mercado americano é, neste momento, agora 17% mais barato, mas já houve alturas que andavam aos níveis de 40% mais barato. Portanto, as facilidades que existem em termos de obtenção de financiamentos, elas existem, mas naturalmente o tecido empresarial tem dificuldades em consultar o mercado americano, em recorrer ao mercado americano, porque fica-lhes muito mais fácil comunicar em português, recorrendo ao mercado português ou ao mercado brasileiro. Portanto, há aí alguns fatores que precisam ser trabalhados, refinados, no sentido de vermos então fluida esta relação que se pretende sólida, não é? José de Oliveira, ainda voltando a outras áreas de cooperação possíveis entre Angola e os Estados Unidos, o Dr. Godinho falou aqui na área da energia. Há aqui uma porta aberta para uma cooperação. E a área de energia, de facto, pode ser uma das mais importantes, não só por causa de toda a experiência e capacidade americana, como todas as necessidades que Angola tem. E também na área de energia se pode ligar o apoio que os Estados Unidos pode dar a casos em que Angola queira fazer financiamentos a instituições multilaterais. Agora, eu penso que as relações não se têm desenvolvido mais e as falhas estão do nosso lado. Às vezes, a nível governamental, nós temos, por exemplo, uma tendência, raramente vamos e usamos os mecanismos de financiamento multilaterais para os grandes projetos, porque isso obriga a toda uma preparação bastante mais trabalhosa, a concursos internacionais, segundo determinados critérios. Enfim, talvez agora a crise nos obrigue a ir a rever essa situação. Por sua vez, a nível das empresas, é que o Godinho aqui já referiu, quer dizer, a gente sabe de linhas de financiamento que existem e que depois não são aproveitadas porque as empresas angolanas ou não estão preparadas ou, às vezes, estando, não fazem devidamente o trabalho de casa. E as linhas de financiamento existem, mas têm de ser para financiar projetos que tenham análises completas e que tenham análise de custo-benefício, de eficiência e de rentabilidade garantida. Não se pode, as linhas de financiamento não existem para depois dizer que entrei em crise e não posso pagar, não é? Como às vezes vai sendo prática aqui no país. Agora, além dos aspectos e dos políticos, acho que há uma coisa que os angolanos talvez possam
tirar mais e solicitar até algum apoio. É a nível do ensino, a nível de bolsas de estudo, aumentar o nível de... O grande volume de angolanos que estuda nos Estados Unidos é mais motivado pelo petróleo, mas eu penso que é preciso começar a criar outros caminhos, talvez com apoio, enfim, com discussão Estado a Estado, para se abrir mais o acesso de angolanos a bolsas de estudo, sejam elas de licenciatura, sejam elas de pós-licenciatura, de doutoramento, e que não vão só pelo canal dos petróleos. Acho que tem de se começar a ir por outros canais e dá uma sensação que Angola não aproveita. Os Estados Unidos têm N projetos, têm N processos para bolsas de estudo, dá uma sensação que Angola não aproveita também aqui e que acho que devia começar a aproveitar mais. Angola, eu ia só aproveitar para dizer alguma coisa. Eu acho que é um aspecto muito importante a transferência do conhecimento. E foi pensando nisso que em 2011 criamos condições para que puséssemos em contacto uma das universidades de Angola com a Universidade de Houston, nos Estados Unidos. Eles predispuseram-se a trabalhar com a universidade a custo zero, com a Universidade Angolana, no sentido de melhorarem o currículo que estava a ser lecionado nesta universidade, de forma que os alunos, quando saíssem da universidade, correspondessem às expectativas do mercado de emprego. O que aconteceu é que, posto nos Estados Unidos, mobilizaram os gurus em termos de ciência, os grandes cientistas que trabalham para as multinacionais que cooperam com a universidade. Porque, por exemplo, quando uma empresa descobre um reservatório de petróleo no alto mar e não detém as tecnologias, o que normalmente faz é recorrer às universidades no sentido de se desenvolver e procurarem as soluções tecnológicas para lá chegar. Portanto, essas pessoas, esses cientistas que estão a serviço de multinacionais, predispuseram a trabalhar e vir para Angola no sentido de, conjuntamente com os docentes nacionais, poderem trabalhar para melhorar a qualidade de ensino na Universidade Angolana, a custo zero, porque algumas multinacionais predispuseram em financiar essa deslocação. E no final, decidiram, inclusive, garantir que, uma vez alterado o currículo, uma vez fazendo coincidir o currículo da Universidade Angolana com a Universidade de Houston, haver a possibilidade de os diplomas passados ou emitidos pela Universidade Angolana fossem reconhecidos nos Estados Unidos. Quer dizer, criou-se todas essas condições, a parte angolana ficou de responder até hoje. E andaram os americanos, a Universidade Americana, quer dizer, atrás de nós, a pedir, a solicitar, solicitaram tanto que cansaram-se. E essa via seria muito mais benéfica e profícua, porquanto o recurso a bolsas de estudo fica muito cara para quem patrocina, para quem sustenta essas bolsas. Portanto, é muito mais fácil trazer os docentes para aqui e, naturalmente, trabalhando com uma universidade, naturalmente os resultados serão abrangentes para, pelo menos, um universo muito grande de estudantes. E, sobretudo, esses estudantes que têm poucos recursos para estudarem fora. Portanto, vê-se mais aqui uma situação em que... Vê-se aqui que, naturalmente e o interesse era todo nosso em aproveitar a oportunidade. E o que é importante é dizer que tudo isso ficaria a custo zero para a Universidade Angolana. Podemos ver que vai ser necessário uma mudança de estratégia, de postura, de mentalidade. Exatamente. Isso era para reforçar a questão da formação, não é? Não, isso é de facto, formar em Angola é muito mais barato e dá muito mais. Portanto, aqui a transferência de know-how e de conhecimentos, os Estados Unidos nesse aspecto tem muito a dar à Angola e a cooperação entre os dois países pode estar muito assente nessa área, portanto, na transferência de conhecimentos. Pode, se Angola fizer a sua parte, não é? Como o Godinho acabou de contar, este é mais um caso negativo que nós temos, não é o primeiro, mas um caso negativo de que nós não aproveitamos devidamente as oportunidades que nos são dadas, não é? E nós, a nível do ensino, precisamos, quase todos os níveis, precisamos de fazer tanto, temos um nível de ensino tão baixo, que precisamos de fazer muito e, portanto, é lamentável que estas oportunidades não sejam aproveitadas. José de Oliveira apontou o ensino como uma das áreas possíveis de cooperação. Mais um outro setor em que isso seria possível na relação entre Angola e os Estados Unidos?
talvez a nível da saúde, sei que houve algumas coisas que se envolveram, até com o apoio das companhias. Lembro aquele processo das cirurgias apoiado pela Texaco. E penso talvez a nível da saúde, nomeadamente para nós hoje temos algumas instalações, enfim, já podem ser consideradas de ponta em Angola. Talvez a nível da saúde, não é que isso tenha grandes impactos, mas talvez a nível da saúde se pudesse fazer também alguma coisa. Os Estados Unidos têm N organizações filantrópicas que apoiam este tipo de trabalhos relacionados com a saúde em países subdesenvolvidos. Portanto, era uma questão de nós desenvolvermos essa área. Eu vi outro dia com muito agrado, por exemplo, Moçambique, num processo, enfim, financiado e apoiado por Portugal e penso por outras e algumas organizações filantrópicas, está a fazer cirurgia cardiovascular a crianças dentro de Moçambique e já faz umas dezenas de operações por ano, o que é bastante importante, porque é uma cirurgia cara. Em Moçambique fica cada cirurgia cardiovascular a uma criança em média $10.000. Claro que se a criança fosse para o estrangeiro custava muito mais. Mas penso que a saúde pode ser uma área, não é que se tenha grande impacto, mas pode ser útil também para preparar especialistas angolanos, diferenciar especialistas angolanos. Tal, penso que é uma área em coisa. Mas a nível do ensino, também tentar aproximar universidades angolanas. As universidades angolanas precisam de fazer muito para ganhar alguma mais qualidade e algum prestígio. São áreas que eu penso que se deve pensar em tentar fazer alguma coisa. Engenheiro Godinho, já quase em reta final, tentar perceber que postura os empresários americanos esperam da parte das entidades angolanas, o que é que os americanos, o tecido empresarial americano espera por parte das entidades angolanas como forma de os atrair ao mercado angolano fora do setor petrolífero. Como temos vindo a maior dizer, abertura, maior temos vindo a dizer, vivemos numa aldeia globalizada e então quando um investidor deseja exportar o seu capital ou investir fora, há 4 fatores importantes que ele naturalmente vai solicitar. E isso é válido para todos os países, onde possivelmente ele possa fazer o seu investimento. Número 1, a situação política, a estabilidade sociopolítica do país. Número 2, acesso ao país, porque ninguém pode despertar o interesse de quem quer que seja quando não me facilitar o acesso. Eu posso dizer, eu tenho todos esses recursos à minha disposição, mas contudo, quando a terceira pessoa naturalmente decidir constatar como estão os recursos, naturalmente vive uma série de dificuldades para poder ter acesso, para poder constatar em loco o que é que realmente existe. O acesso ao país é importante. Terceiro aspecto, a facilidade de exportação do seu capital. Pus milhões de dólares num determinado país, naturalmente, quando estiver na fase de recuperação do meu investimento, eu quero esse meu dinheiro do outro lado. É tão simples quanto isso. É lógico, quase, que se de facto isso não for possível, não vai atrair os investimentos. O quarto aspecto, condições infraestruturais do país. Facilidade da comunicação, tanto no ponto de vista de telecomunicações, deslocação, do ponto A para o ponto B, em qualquer parte do território, naturalmente, e condições de funcionalidade. Desses 4 fatores, falhar um, naturalmente que não... Já fica ameaçado a entrada desta... E então, para Angola, felizmente temos a estabilidade política, o acesso continua a ser exatamente um calcanhar daqueles, porque quase todos os dias recebemos a nível da Câmara reclamações e solicitação de apoio no sentido de facilitar exatamente o acesso ao país. Agora começamos a viver uma situação também de fazer os pagamentos fora, mesmo para a atividade empresarial já se torna difícil fazer pagamentos fora, porque as transferências e as ordens de pagamentos estão a levar 2, 3 a 4 meses e isso dificulta exatamente a sustentação de uma relação credível, porque quando nós importamos ou pedimos ao nosso fornecedor, por exemplo, importamos a crédito e prometemos pagar o nosso fornecedor num período de 30 a 45 dias, quando levamos mais do que 120 dias, naturalmente perdemos credibilidade junto ao fornecedor. O fornecedor nunca mais voltará a exportar a crédito. Portanto, são todos esses aspectos, esses fatores que são necessários de ser levados em conta. Agora, espero que com isso tenha respondido a sua pergunta. O que é que os investidores americanos esperam de Angola? Exatamente isso. Estabilidade política,
facilidade de acesso ao país, facilidade de exportação dos seus lucros, dos seus dividendos e, naturalmente, as condições de infraestruturas que o país possa oferecer. Todos esses fatores têm que estar afinados no sentido de atrair qualquer investidor, seja de que parte do mundo for. Hoje vivemos numa aldeia globalizada. As pessoas hoje não se importam em investir no norte, no sul, no oeste ou no leste, mas o importante é ir à procura das condições criadas. E em África, hoje temos vindo a registrar países que estão se organizando e têm esse processo muito mais facilitado, como é o caso do nosso irmão do Índio, com Moçambique. Hoje o acesso a Moçambique é tão fácil que muitos dos investidores, eu já reuni com muitos investidores que manifestaram o interesse de começarem a investir em Moçambique no invés de Angola. O mesmo acontece com a África do Sul. Portanto, é preciso haver essas estratégias de atração de investimentos. José de Oliveira, no seu entender... Eu ia acrescentar só mais um ponto sim. a estes 4 que são de facto fundamentais que o Godinho refrisou, que é o funcionamento da justiça. Hoje as empresas dão muita atenção a nível mundial a questões de funcionamento ao sistema judicial, ao funcionamento da justiça, às leis, ao ordenamento jurídico. Isso é uma das coisas com que Angola tem de ter. Angola tem uma justiça lenta. Aliás, penso que herdou, é um bocado uma herança colonial, porque em Portugal é um problema que continua. Portanto, o funcionamento da justiça também interessa. Agora, Angola tem de se preparar melhor para beneficiar da cooperação que pode ter, seja ela com os Estados Unidos, seja ela com outros países. E há uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção. Angola, muita gente em Angola pensa que está no centro do mundo e, portanto, que tem o rei na barriga e que acha que a outra parte é que está muito interessada. Será que esta queda do preço do petróleo não vai mudar este pensamento? Sei. Eu até agora, mas é uma mentalidade que já devia ter desaparecido. É um bocado de ignorância de como vai o mundo. Das N hipóteses, um investidor que quer investir em Angola tem N hipóteses para investir em circunstâncias idênticas, tem 10 ou 15 países no mundo para fazer o tipo de investimento que estiver para fazer. E os angolanos esquecem-se muito disso e, como eu digo, acham que estão no centro do mundo. Não estão. Hoje, como diz o Godinho, o mundo é uma aldeia global. Nós aqui mesmo na África Austral temos países que têm muito mais capacidades e estão muito mais preparados para receber investimentos estrangeiros do que nós. O nosso vizinho, não é preciso ir longe, o nosso vizinho aqui da Namíbia está muito mais preparado. Sim, sem dúvida. O Botsuana está muito mais preparado para isso. Já não falamos na África do Sul, claro, que tem outro tipo de economia, mas o exemplo que o Godinho deu de Moçambique, que está também, tem feito um trabalho nesse aspecto e está mais aberto e vai cativando investimentos. E na África Ocidental nós temos o caso do Uganda, que é talvez o mais paradigmático, mas há vários casos, de maneira que os angolanos têm de começar a analisar e a não se sentirem que estão no centro do mundo e que quem vem cá investir tem N hipóteses pelo mundo fora de fazer o mesmo investimento, de maneira que não julgar que se ele não vier investir em Angola, coitado, não vai ter negócio. Tem N hipóteses de fazer negócio em N países. E os angolanos esquecem-se um bocado disto. Eu costumo dizer que os angolanos, pelo menos é a atitude normal, comparam Angola como uma dama que se sente uma grande beldade, única, super cortejada e que todos os homens têm que se prostrar aos seus pés. Hoje as coisas estão a mudar e porquanto a razão desse posicionamento e dessa atitude era o petróleo, hoje já vimos países que nunca sonharam produzir petróleo, hoje estão a produzir petróleo. E vemos que os países que vivem ou viveram de forma sedenta por esse commodity, hoje estão a produzir e começam a virar costas exatamente os países produtores. Num exemplo concreto, as exportações de Angola para os Estados Unidos têm vindo a diminuir todos os anos. E em 2014 diminuiu drasticamente, acabou ficando numa média de 131 mil barris de dia. No passado estava acima dos 200, 300 mil. Portanto, é só para ver que, reforçando aqui exatamente o que disse aqui o meu amigo, é que, de facto, Angola tem que mudar de atitude e não pensar
que somos especiais, muito especiais, e que todo mundo tem que naturalmente recorrer ao país para poderem realizar qualquer negócio favorável. Porque hoje existem outros países do mundo que oferecem melhores condições que Angola. Muito melhores em África, e mesmo países em África. Sim, senhora. Com este repto, então, nós colocamos um ponto final nesta nossa conversa. O debate USAC Magazine abordou esta semana o impacto da redução dos preços do petróleo nas relações entre Angola e os Estados Unidos, uma iniciativa da Câmara do Comércio Angola, que traz em análise a relação entre os Estados Unidos e Angola. De minha parte é tudo. Despeço-me com apreço aos ouvintes LAC, convidando para o próximo debate dentro de uma semana. Até lá. Esteve a acompanhar o debate sobre o impacto da redução do preço do petróleo nas relações entre Angola e os Estados Unidos. Participaram do debate o especialista em energia José de Oliveira e o diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, Pedro Godinho. Para já, vamos honrar com os nossos compromissos comerciais e voltamos logo a seguir. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. Num mundo global, a Unicargas Transitários trabalha localmente. Em qualquer parte do mundo, a Unicargas levanta, transporta e entrega a sua carga no destino. Quer seja de barco ou avião, comboio ou caminhão, neste preciso momento estamos a gerir a sua carga, tratando de todo o processo de taxas, alfândegas e seguros. Enquanto metade do mundo dorme, a Unicargas está na rota da sua carga. As distâncias não encolhem, nós aqui as cobrimos mais depressa há 25 anos. Unicargas. Torne-se membro da USAC. Na USAC terá a oportunidade de aumentar a sua rede de contactos, possibilidade de parcerias com empresas que prestam serviço ao setor petrolífero e assim entrar para o grupo ainda restrito de fornecedores de bens e serviços a companhias do setor petrolífero. Participar dos maiores fóruns mundiais sobre a economia e ter acesso às maiores empresas do mundo, entre outros benefícios. Torne-se membro da USAC. USAC. Aqui o seu negócio cresce. Contacte-nos pelos terminais 939 23 25 43 943 08 81 62 915 52 50 21 ou pelo e-mail contacte.us@us-angola.org. Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, a sua porta para o mundo. E desta forma concluímos mais uma edição do programa USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Quem segue a minha carreira está sempre a falar. A pérola não para, nem quando vai de férias. E para acompanhar o meu ritmo, sou o meu cartão Baicamba que está cada vez melhor. Agora, com o aplicativo Biomobile Banking, você tem a vantagem e a comodidade de recarregar o seu cartão Camba a partir do seu telemóvel, esteja onde estiver. O Baicamba é a melhor opção para os seus pagamentos quando for de férias. Camba, basta ter um Camba, é só ter um Camba. Nesta edição esteve a acompanhar o debate sobre o tema impacto da redução dos preços do petróleo nas relações entre Angola e os Estados Unidos da América. Este programa contou com a técnica de António dos Santos, produção de Domildo Florencio, realização da JCAC Comercial, coordenação editorial de Arlindo Macedo e apresentação da Alice da Cruz. Muito obrigada pelo seu carinho e audiência. O nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira. Até lá. USAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação.
USAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.